pro Ideval, que ele joga no Pronto. da igreja. Vamos embora, gente. Vamos para mais uma aula. Só tá torto, mas tudo bem. Nós paramos, nós estamos falando sobre Jerusalém, nós estamos estudando Pentateuco, estamos falando sobre Jerusalém versus Babilônia. Mas eu quero dar uma como é que eu posso dizer? Uma acentuada, na verdade, porque isso também faz parte do Pentateuco, sobre o que tem acontecido, né? O que tem acontecido? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo em Israel, né? E eu estou muito preocupada, porque a gente vê na mídia, nas redes sociais, Facebook, Instagram, um monte de sensacionalismos, né? As pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por ignorância bíblica, muitas vezes por medo. Então a gente está ouvindo tanta coisa, e uma coisa eu quero deixar clara: o evangelho não é pautado pelo medo. O evangelho de Cristo não traz medo, traz temor, né? Então tá todo mundo, Jesus está voltando. É fato que Jesus está voltando, mas não é por causa de uma coisa que está acontecendo de forma pontual em Israel. As pessoas estão olhando para a guerra em Israel e muitos estão dizendo que ela é a guerra de Gog e Magog. Vocês já ouviram falar sobre a guerra de Gog e Magog? Posso fazer a pergunta? Pode. Gog e Magog é uma cidade ou um rio? Gog é um príncipe e Magog é a cidade. Gog é o príncipe da cidade. Magog é a cidade. Ezequiel 37. Eu já li. É difícil, né? Gog e Magog. Isso já aconteceu. E ela faz o prenúncio do que vai acontecer. A guerra de Gog e Magog, para muitos, existem duas linhas teológicas, que é a linha teológica tradicional fundamentalista e existe a linha teológica mais pentecostal. A linha pentecostal, ela é mais voltada, que a gente tem que entender o seguinte, que a gente já teve, vamos voltar a ter, aula de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação correta da Bíblia. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. E para eu entender a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia de uma forma que eu consiga interpretar. E tudo que se trata de profecia e de escatologia é uma coisa simbólica e não literal. Então eu não posso pegar uma profecia ou uma palavra escatológica e pegar essa palavra e trazê-la como se fosse no sentido literal, porque eu não vou conseguir entender corretamente, né? Jesus, ele falava com as pessoas, ele usava muito parábolas. Por quê? E ele falava, as parábolas nem eram para as pessoas entenderem mesmo. As parábolas nem eram para as pessoas entenderem. As parábolas eram para aqueles que eram destinados e chamados a entendessem, mas não era para todo mundo entender. Entendeu? Então o que ele fazia? Ele usava de expressões comuns, de cotidianos que as pessoas conheciam, para que elas pudessem fazer uma comparação. Então o que é uma palavra profética? A palavra profética ela não é literal. A palavra profética, ela aponta, ela dá a entender, ela é simbólica. Então, quando a gente vê a guerra de Gog e Magog, o que é a guerra de Gog e Magog? A guerra de Gog e Magog fala de um príncipe que governa uma cidade e ele tem domínio sobre outras cidades que estão ao redor de Israel, né? E se levantam todos esses povos contra Israel. E a Bíblia diz claramente que é o próprio Deus que levanta Gog e Magog contra Israel para fazê-los conhecer quem é o Deus de Israel. Para fazer com que o Israel que estava perdido, Israel que estava completamente fora das questões, dos princípios, do propósito de Deus, que tinha se afastado das coisas de Deus, para fazer com que eles reconhecessem quem é o Deus de verdade, né? E também fazer com que as nações reconhecessem que em Israel tem o Deus. Então essa é a representação dessa história, dessa guerra. E o que acontece? As pessoas pegam esses contextos, pegam a geografia bíblica e eles começam a pontuar e tentar explicar. Quem é Gog? A província de Magog representa a Rússia. Não, e a Turquia? E a China? De fato, se a gente for olhar geograficamente, essas ligações de cidades que se levantarão contra Israel, nós teremos Egito, nós teremos Iraque, nós teremos Irã,
nós teremos Pérsia, nós teremos Rússia, Etiópia. Todas essas regiões fazem parte, se a gente fosse olhar para essa guerra de Gog e Magog citada em Ezequiel 37, elas fazem menção a esses territórios, mas não quer dizer que sejam esses povos. Então as pessoas estão olhando, mas o Irã está por detrás de tudo que está acontecendo, essa questão que aconteceu tragicamente, que é uma coisa para nós lamentarmos, do Hamas matando crianças, matando. Em contrapartida, é uma coisa que nós como cristãos não devemos nos assombrar, devemos lamentar. Mas não nos assombrar. Porque isso é uma coisa que vem acontecendo desde que Deus criou o mundo. Quando começou a existência das guerras no mundo, nós estamos estudando Pentateuco, faz parte da aula. Desde que Caim matou Abel. A Bíblia diz que a partir do momento em que Caim mata Abel, o que clama na terra? O sangue de Abel, por vingança. Então o sangue de Abel clama por vingança. E aí depois vem outras sucessões de coisas. Babilônia, quando o povo estava lá escravizado na Babilônia, o povo estava tão magoado, tão acabado, que de repente o clamor deles, sentiu, né? O clamor deles chegou até o coração de Deus, a ponto de que fez com que Deus intervisse, embora Deus já disse que faria isso. Então, desde que o mundo é mundo, desde que do assassinato, desde que Caim mata Abel, todas essas atrocidades sempre existiram. Qual é a diferença? Hoje a comunicação é muito rápida. Hoje o acesso à informação é para todos. Antes você queria falar com alguém, eu sou da época da carta. Vocês lembram da carta? Ah, sim. Eu sou da época de carta. Você escrevia uma carta para alguém, demorava dias para chegar. Depois, semanas para a pessoa responder. Não era assim? É tão gostoso, não era? Aquela sensação de você ficar esperando chegar uma carta para você, era tão bom. Hoje é papo, né? Não tem nem aquele prazer de você saborear a conversa. O orelhão, né? Perdeu. Eu sou bruta, mas eu sou romântica, sabe? Eu sou meio... Sabe aquelas coisas de tal? Perdeu. Eu gostava tanto dessa coisa. Você anda assim, vai com o barulho da ficha. O mundo se perdeu. Né? A verdade é que essa coisa do delivery, da rapidez, do imediatismo, foi tirando do ser humano a sensibilidade de aproveitar o estar junto. Foi tirando do ser humano a sensibilidade de curtir o momento, de curtir as pequenas coisas da vida, porque a maior ação de Deus na nossa vida não está nas grandes coisas, nas pequenas coisas. E a gente olha para o grande e esquece de olhar para o pequeno. Então o diabo, como ele é muito ardiloso e astuto, o que ele faz? Você acha o seguinte, se o diabo aparecesse aqui de frente comigo, eu iria identificá-lo. Eu iria dar mole para ele? Eu acho que não. O que o diabo faz? Vem devagarzinho, não. Ele vem de forma que você não perceba. Ele vem de forma que você não perceba. Ele vai minando você de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Quando você vê, você já caiu. Porque você não rebateu os primeiros ataques dele. Porque você está vulnerável. Você não se protegeu. Porque a gente se protege para as grandes coisas, mas não se protege para as pequenas coisas. E aí que o diabo vai agindo. Aí o diabo é burro. Empurra a gente nessa crente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A Bíblia ainda fala que os ímpios são mais hábeis, mais prudentes dos que os da fé. Porque nós somos irresponsáveis com aquilo que nos foi dado. Nós temos uma responsabilidade como igreja. E a nossa responsabilidade como igreja é ser o sal da terra e a luz do mundo. E nós achamos que ser igreja é estar protegido por Deus 24 horas e está tudo certo. Achamos que estamos numa situação de superioridade mediante as pessoas. E na verdade não estamos. Estamos suscetíveis às mesmas coisas que ela. Ao contrário, até pior. Porque nós estamos sob ataque. E é este o problema.
Só que a gente não presta atenção nisso. E é esse o problema na nossa vida. Então, para que a gente possa entender, a gente vai estudar isso a fundo quando a gente estudar escatologia, mas eu não quero que você se perca, nem se distraia com os dramas que estão sendo feitos, com os sensacionalismos que estão sendo feitos. Porque este momento que nós estamos vendo é um momento muito sério. Não é um momento de brincadeira. Por quê? Porque Jesus está voltando. Mateus 24 fala muito claramente a respeito dos sinais da sua vinda. Jesus estava com os seus discípulos, anotem aí. É que isso está tão comum para mim e para vocês deve ser. Em Mateus 24, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quando nós vamos saber? Jesus fala para ele que ele vai, mas ele vai voltar. E os discípulos perguntam para Jesus: como nós vamos saber que você está prestes a voltar? Jesus fala assim: esses são os meus sinais. O amor de muitos se esfriaria. Haveria multiplicação da ciência, da inteligência. Haveria enfermidades, pestes. Haveria guerras e rumores de guerras. É neste contexto em que ele fala assim: por 3 dias eu posso derrubar todo esse templo aqui em Jerusalém e levantar por 3 dias. É nesse mesmo contexto em que ele faz essa menção. Deve ser alergia. É alergia. Aí eu te pergunto, ok, desde que Jesus disse isso, desde quando existem guerras? A Primeira Guerra Mundial foi em 1939. 6 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas morreram. Isso foi em 1940, na Segunda Guerra. De 9 milhões de judeus no mundo, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente está vivendo hoje não é diferente do que já vem acontecendo. A diferença é que a comunicação hoje acontece uma coisa 5 minutos, daqui em 5 minutos do que aconteceu, está todo mundo já sabendo. Essa é a diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. O que ele diz? Ele diz que quando as coisas se multiplicarem, quando as coisas acelerarem, quando houver esse tipo de aceleração, prepare-se, porque Jesus está voltando. Agora, é a guerra de Gog e Magog? Vamos entender o contexto escatológico, depois a gente vai falar isso mais a fundo, tá? Mas depois a gente vai entender isso mais a fundo. Mais sobre a guerra de Gog e Magog, mas eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. O que representa escatologicamente Gog e Magog? Representa uma ordem, um domínio e um conglomerado de nações, não especificamente as nações que representam aquela área geográfica, mas são nações nos 4 cantos da terra que se levantará não só contra Israel, mas contra o povo de Deus. Porque a gente olha, não, mas é contra Israel. Sim, porque esses são sinais. A Bíblia diz que os povos viriam contra. Por que Israel? Porque Deus escolheu Israel para estabelecer o seu reinado na terra. Ponto. É o povo dele. Jerusalém, para que de Jerusalém será a central do mundo em que ele vai governar todas as nações no milênio. Para quem acredita, para quem é milenista ou para quem não importa. Está escrito na Bíblia. Que de Jerusalém ele vai governar todas as nações isso falando de Cristo. Então, por causa disso, o que acontece? Aonde começou essa guerra entre Israel e o povo muçulmano? Vocês lembram de Noé? Quando ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vocês lembram que um certo dia, Noé, já de idade, se embriagou, ficou nu, e o filho mais novo fez o quê? O expôs, o envergonhou. O que Noé fez? Ele abençoou os 2 filhos, ele deu uma bênção dobrada para o mais velho, abençoou o filho do meio, mas o filho caçula, que o expôs, ele simplesmente ignorou. Ele ignorou. Ele amaldiçoou o neto, o filho caçula do seu filho mais novo. Então ele diz assim: todos os povos se sujeitarão aos escolhidos. Vocês lembram de Isaac e Ismael?
Ismael tinha cerca de 14 anos quando a promessa se cumpre, Isaac nasce, certo? Para quem Deus estabeleceu a bênção, ele falou que ti será uma bênção da terra, e ele falou que o filho da promessa é quem é? Não era Ismael, era quem? Isaac. Mas por causa de Abraão, ele falou: Ismael será muito numeroso e será próspero e abençoado. Mas a bênção de Deus, a escolha de Deus, será sobre quem? Sobre Isaac. Por que Caim matou Abel mesmo? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Abel. Você percebe que as guerras, elas só acontecem justamente pela falta de aceitação de quem Deus escolhe? Quem somos nós para dizer quem Deus vai escolher? Deus, ele olha para a gente de uma forma que a gente não sabe nem sequer enxergar. A gente fala: por que Deus escolheu Davi? Eu já falei para vocês, eu jamais escolheria Davi. Aos meus olhos, prostituto, assassino, adúltero, jamais escolheria Davi para ser meu pastor. Jamais. Mas Deus fala a respeito dele o quê? Um homem segundo o coração. Por quê? Porque a gente não sabe o que estava no coração de Davi. Davi, ele foi um homem que cometeu várias atrocidades, mas ele é um homem que tinha um coração quebrantado, e a Bíblia diz que em coração quebrantado Deus não suscita. E é aí que está o lance. A gente nunca pode dizer para alguém: Deus vai te escolher, ai, você é tão talentoso, Deus te escolhe. Não, Deus não escolhe por talentos. Deus não escolhe por dons, Deus não escolhe. Deus usa os seus talentos e dons para atingir o propósito dele. Só não faz isso, não se faz com que isso te torne um escolhido para algo ministerial, para algo da promessa, para algo de salvação. Não faz. Não tem essa. Mas o ser humano tem essa dificuldade. A gente nunca está satisfeito com o salário que a gente ganha. A gente nunca está satisfeito com o emprego que a gente tem. A gente nunca está satisfeito com a igreja que a gente congrega. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente sempre está insatisfeito com alguma coisa. Porque a gente não consegue ter o coração de Deus. Então a gente cria expectativas que Deus não cria. Então, desde que o mundo é mundo, essa rivalidade entre, não, eu tenho que ser melhor que você, ou Deus tem que gostar mais de mim do que você, ou eu tenho que ser mais... É isso, esse é o problema. Porque Ismael também seria muito numeroso, ele poderia ficar muito feliz com isso. Mas não era o suficiente. Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. Percebe? Caim e Abel, ok, Deus aceitou, ótimo, Deus aceitou a oferta de Abel, ele é meu irmão, glórias a Deus por isso. Não, por que aceitou a Deus? Aceitou. Então as guerras, elas existem todas, gente, você pode ver todo o princípio de guerra. Poder, reconhecimento e glória. Não é nem dinheiro, tá? Poder, conhecimento e glória. Isso gera guerras em todos os ambientes da nossa vida. Está dentro do ser humano. Está dentro do ser humano. A queda do homem foi por quê? Porque ele não estava satisfeito com a identidade que ele tinha. Desde que o mundo é isso. É isso. Então, só para a gente deixar uma coisa muito clara. O que representa, então, tudo isso que está acontecendo. Sempre existiu guerras. Sempre existiu. Então, Ismael, ele não aceita. Então, você pode ver, quem são os ismaelitas? Se você vê aqueles coatitas, são esse povo, o Iraque, os muçulmanos, esse povo todo. Mas eu posso declarar contra um povo? Não, porque tem muita gente boa. Então, eu não posso falar, são os iraquianos. Não, são os egípcios. São os etíopes. Não, eu não posso dizer. É o povo que se levanta contra Deus. E o povo que se levanta contra Deus não está só lá. Está aqui no Brasil também. Então, o que representa esta guerra? Um conglomerado de ideologias, ideias, culturas, sociedade que se levanta contra o que a Bíblia ensina. Seja lá ou aqui. Acontece que lá foi o lugar que Deus escolheu para estabelecer o seu governo. E aí, aonde entra, a Bíblia fala para a gente orar pela paz de Israel, e eles falam assim, olha para a figueira de Israel. Para muitos, Israel é o relógio do mundo, é o relógio apocalíptico. Ele diz,
Quando a figueira florescer, sinal que o verão está chegando. E o que isso significa? Estamos esperando. Se a gente olhar Mateus 24, Jesus fala assim, olha para a figueira de Israel, quando ela começar a florescer, significa que o tempo do Senhor já está chegando. Então já está chegando o tempo do fim. E esses são os princípios das dores. Onde nós estamos vivendo escatologicamente? No princípio das dores. Estamos na tribulação? Ainda não. Ainda não. Mas está longe? Não. Porque Deus disse lá na guerra de Gog e Magog que Deus espalharia todo o seu povo, mas que depois ele uniria todo o seu povo e traria de volta para a sua terra. E todos reconheceriam que ele era o Deus de Israel. Israel se estabeleceu como nação no ano de 1948. Mas somente em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel subiu no Monte Jerusalém e estancou uma bandeira a respeito de quem Deus é, que essa terra é do Senhor Jesus. Então, ele estabelece ali. Então, vamos fazer duas contas banais. Deus disse que quando isso acontecer, esta seria a última, Mateus 24. Diz que quando isso acontecesse, quando ele trouxesse todo o seu povo e juntasse na sua terra, essa seria a geração do fim. Então pensa, se Israel foi reunido e foi levado de volta em 1948, se estabeleceu como novamente nação de Israel, qual é a geração do fim? Há duas linhas. A partir de 1948, ou quando eles estabelecem de fato e estancam a bandeira no Monte Jerusalém, que é em 1967. Nós temos duas datas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a Bíblia nos deixa claro a respeito de quantas coisas vão acontecer. Estes são os sinais. 1948, 1967. Ok. Se nós somos a última geração, Deus já estabeleceu lá que nós lemos em Noé, qual é a geração máxima que ele estabelece e definiu para o homem. Quantos anos o homem vive no máximo? Por uma geração. A geração de um homem. 120. Salmos e outros textos falam a respeito de qual é a idade mais ou menos ali. Entre 80, que passou disso é o quê? Cansaço e enfado. Então nós estamos entre 80 e 120. Se nós somos a última geração, Israel se estabeleceu como nação em 1948, soma 80 anos. Quanto vai dar? Faz as contas aí, pega a calculadora. Vai estar 20. Não sei, faz calculadora aí. Decorei não. Ele falou que foi 2028. 2028? É, 2028. Se nós somos a última geração e Deus escolhe vir na geração dos 80 para não permitir um enfado e nem carne, se ele volta em 2028 e nós vamos passar pela tribulação, porque as coisas têm que acontecer, significa que 3 anos e meio antes, o anticristo se estabelece no governo. 3 anos e meio antes de 2028, dá 2024. Meu Deus, Jesus. Tá aqui na porta. Se a igreja for passar pela tribulação, significa que no final de 2024, vamos lembrar uma coisa que é importante. Para nós, um ano tem 12 meses. Para Israel, para os judeus, um ano são 13. Para nós, cada mês tem 30 dias. Para os judeus, os meses têm 28. Então, há sempre uma diferença. Nós somos do calendário gregoriano, eles não. Mas quem determina as estações no mundo? Relógio judaico. Sabia? A gente não fala, o ano só começa depois do carnaval, não é? É. Por que aqui no Brasil, não. Por que aqui no Brasil a nossa Páscoa nunca tem uma data certa? É verdade. Porque eles olham para o relógio de Israel. A nossa Páscoa, data da Sexta-feira Santa e tudo mais, ela é baseada no calendário judaico. Porque em setembro é o Rosh Hashanah. O que é isso? É o ano novo deles. O ano novo deles não é em dezembro para janeiro como nós. Em setembro para outubro, eles vão comemorar um novo ano.
Entendeu? Agora, o calendário religioso deles começa a partir da Páscoa. Então, o ano deles começa a partir da Páscoa. E essa é a referência que eles têm. Então, existem todas essas coisas. A gente tem como precisar, nem adianta perder tempo. Mas a gente tem como ficar esperto. Porque Deus fala assim: atentai para estas coisas. Estes são os sinais. Digamos que Jesus decide vir no final. Mas vamos pensar numa coisa. Jesus morreu e ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitou. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Isso pode fazer referência a milênios. Isso pode fazer referência à sua vida. Se ele nasceu no primeiro, fez sua missão no segundo, ele vai vir buscar no terceiro? Se ao terceiro dia ele ressuscitou, isso pode fazer referência à volta de Cristo? Jesus ressuscitou no meio ou na madrugada? Lembrando que o dia para os judeus de domingo começa às 6 horas do sábado. Para nós começa meia-noite e 1. Para o judeu, o domingo começa às 18h01 de sábado. Alguém sabe o horário que Jesus ressuscitou? Não. Ninguém sabe a hora da vida. Mas sabe que foi no terceiro. Sabemos que somos a última geração. As mulheres foram bem cedinho no túmulo. Não vai dar tempo de nada mais. As mulheres foram bem cedinho. Não é isso que a Bíblia diz? A gente não sabe. Se foi às 4 horas da manhã, se foi às 6 horas da manhã, a gente não sabe nem se foi às 10 horas do sábado. Disseram que elas foram bem cedinhos para ungir o corpo de Jesus, né? E o corpo de Jesus já não? Então a gente não sabe. Então a gente não sabe se é nas primeiras horas, se é no meio, eu duvido que seja no fim. Mas se for no fim, 1947 mais 120. Dá conta, faz as contas. 1947, mais 120, Desculpa, 48. mais 120. Mas para mim é 1947 mesmo, né? Não, 47 começou o tratado, 48 é que se oficializou. Eu não tratado em 48. Né? 1948. 61? Eu fiz todas as contas, gente. Eu tenho a possibilidade de estar viva. 68. Ainda mais que a minha família dura bastante, né? Minha avó tem 94 anos. É capaz, lúcida, então é capaz de eu passar por tudo isso aí. Falou que até 120 hoje. 120 anos. Você volta quando? Quando acaba? 68. É 68. 68. Uau! Então pensa, entre 28 e 68, dá pra quê? Pra casar. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Ai dos que têm filhos. Ai das mulheres grávidas. Ai. Percebe a diferença? Não sei. Fazer muitos planos é perder tempo. Planeje. Planeje, porque a gente não sabe o dia do fim. Mas ficar fazendo bobagem. Mas 2024 tá aí, né? Calma, Sandra, eu vou chegar com você aqui. Ela tá doidinha, por favor. 24 agora. Existe uma coisa chamada Cabala. Cabala é um misticismo judaico. Porque os judeus, nas próprias letras judaicas, eles têm números. Então, há tanto as representações, as figuras representam nomes, frases inteiras, como representam números. Certo? O que acontece? Os satanistas estudam muito a Cabala. Se eu tiver, não faz parte do básico de teologia, mas para quem fosse continuar e se aprofundar na teologia, eu vou dar aula de numerologia, mas numerologia bíblica. Por favor, bíblica. Não essas papagaiadas que o povo diz aí. Não, eu vou pegar os números judaicos e as representações. É isso que nós vamos estudar. Então, o que acontece? Então, estuda muito isso. Existe uma profecia feita 3 anos atrás por um ex-satanista, que diz que no ano de 2024, 23 já?
Já começou. Mas que no ano de 2024 se tornaria público. A partir de setembro. Por causa do ano novo. Porque o ano novo deles começa em setembro. Entendeu? Já começaria. E o diabo tá fazendo o que com a galera? Distraindo. Distraindo. Eu vou colocar o foco de vocês em todas as coisas, menos do que precisa. Porque Jesus está voltando, e quanto mais gente eu catar para mim, melhor. Porque é aquilo que eu falei, se o diabo aparecesse para mim aqui, não seria fácil lidar com ele? Você acha que ele vai vir? Põe pausa, por favor. Mas isso daí é só você soltar, só não precisa soltar.